o Sermão do Monte, por exemplo, se eu andar assim, ah, todo mundo vai se aproveitar de mim. Então, como eu vou fazer, por exemplo, se uma pessoa roubou meu carro, o meu vizinho pegou, entrou na minha garagem, catou meu carro e pôs na garagem dele. Vamos dar um exemplo, não é absurdo o exemplo, não. As coisas que eu recebo. O que fazer? Dar outra face, deixar o carro de presente para ele? O que fazer? Bom, esse capítulo 5, nós temos que entender que, ao mesmo tempo que ele dá a maneira de proceder no reino, ele também deixa claro que coisas ditas na lei, do tipo bateu, levou, já não tem lugar na vida de um que é agora segue o Senhor Jesus. Então ele vai, nesse mesmo capítulo mais à frente, né? Ele fala, porque vos digo que se a vossa justiça, no versículo 20, não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, ele está falando de algo que vai além do que era ensinado na lei, e também pelos escribas e fariseus. E aí ele fala da não cometerás adultério, eu porém vos digo, eu porém vos digo. Quem podia dizer eu porém vos digo? A lei estava escrito não cometerás adultério, mas quem tinha poder e autoridade para dizer eu porém vos digo? O próprio autor da lei, o Senhor Jesus, nessa nova circunstância aqui, aquele que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E ele vai dando outras coisas aqui, se a tua mão direita te escandalizar, tal, também do olho por olho, dente por dente, né? Então, o que eu entendi dessa situação é a seguinte: então, o cara pegou o meu carro e pôs na garagem dele. O que eu faço? Bom, eu ligo para a polícia e aviso: olha, eu fui roubado, o ladrão mora aqui do lado. Ah, mas daí você não está seguindo a. Não. Ligar para a polícia é uma opção que eu tenho se estivesse na lei, por exemplo, né? Na lei, ligaria-se para a polícia para prender o ladrão. Mas o senhor está falando de uma outra situação aqui, onde eu perdoo o roubo e mando ele vir também pegar a geladeira e o fogão. Mas agora, nessa conjuntura, eu tenho condições de fazer isso também. Não sei se eu estou me fazendo entender. Eu tenho a liberdade de agir de uma maneira ou de outra. Percebe? Então, vou dar um exemplo que vai ficar um pouco mais claro isso daí. Minha mãe contava uma história, eu não sei o detalhe da história, como é que era, e meu avô, o pai dela, era um industrial aqui em Mineira, uma vez entrou com um processo contra um sujeito que estava difamando ele, que estava fazendo horrores contra ele. Ele entrou com o processo e ganhou. E ele deixou bem claro o seguinte: ele não queria nem o dinheiro. Eu não sei, acho até que ele doou dinheiro para alguma entidade. Mas ele só queria mostrar para o difamador que o difamador estava errado. Ele queria dar uma lição no outro. Então seria mais ou menos você chamar a polícia para mostrar para o vizinho que ele está errado de roubar um carro. E aí você podia até doar o carro para uma instituição depois. Porque agora você não tem mais que seguir a lei no sentido de bateu, levou. Você pode perdoar, você pode agir com misericórdia, você pode agir como um pobre de espírito, você pode agir como um pacificador, você pode agir como um manso. Mas tudo isso porque agora você tem poder para agir assim. Antes você não tinha. Você tem poder para dar outra face. Antes você não tinha. Então é muito importante entender essa nova ordem que o senhor traz aqui. Aliás, falei do meu avô, ele faleceu depois de um prolongado câncer de estômago e precisou fazer uma cirurgia, tirar o estômago, tirar não sei mais que
órgão. Então os últimos dias dele foram passados numa cama com um curativo na barriga, que na verdade estava aberta a barriga, né, o ventre, os tubos entrando e saindo, o tubo ali. E aí uma empregada foi lá e falou assim, olha, para ele ser salvo, falou para a família, né, ele precisa ir lá na congregação ser batizado. Aí minha avó falou, imagina, minha avó, que já era a segunda esposa do meu avô, porque ficou viúvo, muito jovem. Imagina que ele deixar ele ir lá enfiar na água? Tem que enfiar na água, tem que ser batismo de imersão, tem lá o batistério, tem que enfiar na água. Imagina que eu vou deixar enfiar meu marido na água com essa ferida aberta na barriga, vai infeccionar, vai dar problema, tá? Então não tem salvação para ele. Então, isso é uma determinada religião que só quem for batizado nessa religião tem salvação. Então, essa é uma questão que demonstra pessoas que não estão de maneira alguma sendo misericordiosas, chorando com aqueles que choram, não estão de maneira alguma sendo pacificadoras ou se condoendo pelos que estão enfermos, sofrendo perseguição. Não, porque ela tem que seguir uma lei, uma regra criada por aqueles religiosos. Então, eu quis dar esse exemplo, principalmente a parte de a liberdade de poder não revidar, ou revidar apenas para ensinar, né? Apenas para dar uma... Porque muita gente passa por isso, muitos cristãos passam por isso. O que fazer agora que eu fui lesado? Né? Uma maneira é você chegar uma hora e falar assim, ó, entrega na mão do Senhor, e o Senhor ele vai fazer, né? Ele que vai repreender quem fez esse mal. Isso é uma maneira também. Eu já vi quem fez isso e foi lesado há muito tempo por seus próprios irmãos, e aí entrou com ação e tal. Chegou uma hora, viu que se continuasse com a ação, seus próprios irmãos seriam penalizados, seriam talvez até presos. Então, falou, não, para tudo, suspende tudo. Isso é algo que só alguém que tem um sentimento de misericórdia, agora dentro desse contexto do reino, pode fazer. E é uma pessoa que faz isso, quando ela se faz pequena diante de um poderoso, aí ela se faz grande. Porque o outro não tem como agir. É quando dão um tapa no seu rosto e você faz assim, e dá a outra face para ele bater do outro lado. Aí o outro perde a ação.